Fala, galera do bate-bola da vez. Hoje a gente vai falar do maior escândalo da história do Corinthians, que acabou em impeachment do presidente Augusto Melo. Se liga nessa treta porque tem corrupção, milhões envolvidos e uma crise que pode mudar o futuro do timão. O Corinthians está no centro de um dos maiores escândalos da sua história. Corrupção, lavagem de dinheiro e até impeachment do presidente. Mas afinal, o que realmente aconteceu? E como isso pode mudar o futuro do timão? Segura aí, que a história é de arrepiar. Eleito com a promessa de renovação e transparência, Augusto Melo assumiu o Corinthians em janeiro de 2024, mas pouco mais de um ano depois, o sonho virou pesadelo. Denúncias de corrupção estouraram envolvendo contratos milionários com a casa de apostas VaidBet. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, Melo teria participado de um esquema de furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Tudo ligado a contratos suspeitos que movimentaram milhões de reais. O caso ganhou tanta força que rapidamente saiu do campo esportivo e foi parar na justiça. No dia 9 de agosto de 2025, em Assembleia Geral, os sócios do Corinthians foram claros. 1.413 votos a favor do impeachment contra apenas 620 contrários. Com isso, Augusto Melo perdeu definitivamente a presidência do clube, entrando para a história de forma vergonhosa. Começar falando do presidente do Corinthians, foi indiciado. Estamos falando aqui daquela investigação sobre o caso VaidBet, Jairo. Então traz pra gente essa novidade, o que a gente tem então por parte de conclusão dessas investigações. Vamos disputando um andamento nessa história, que vai terminar em breve, inclusive até com uma votação de impeachment no Corinthians. Antes, trazendo os detalhes da polícia. Isso porque o presidente Augusto Melo e os ex-dirigentes do clube são suspeitos de integrar um esquema que repassou uma comissão de patrocínio a uma conta vinculada a uma organização criminosa, o PCC. A Natália Lauxen vai trazer ao vivo para a gente todos os detalhes a respeito desse indiciamento. Bom dia. Oi, Jairo. Oi, Carol. Bom dia para vocês novamente. Exatamente, o inquérito policial foi concluído e então o Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians e também ex-dirigentes do clube, agora são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro, são suspeitos de lavagem de dinheiro, é claro, e também de furto qualificado e também associação criminosa. A investigação apontou que eles estavam repassando comissão de patrocínio a uma conta vinculada ao PCC e, de acordo com as investigações, pelo menos R$860 mil foram parar na conta da UJ Futebol Talent, que foi, inclusive, citada pelo Vinícius Gritzbach, aquele delator do PCC, que foi morto em novembro de 2024, do ano passado, no aeroporto de Guarulhos. O Vinícius Gritzbach teria, então, citado esta empresa durante uma delação feita com promotores de justiça sobre contas laranjas da organização criminosa, do PCC. Ele seria, então, um intermediário, o Alex Cassundé, que foi apontado aí como pivô no caso VaidBet. O delegado informou isso ontem à tarde, durante a divulgação do indiciamento. Então, o Alex Cassundé é visto como intermediário das transações. Esteve, inclusive, na sede do Corinthians no dia em que começou a repassar valores da comissão recebida a essa empresa laranja. A defesa de Alex já disse que afirmou, que ele teve contato sim com a VaidBet, mas que a conduta sempre foi transparente e que ele também teve sim contato com assessores do clube, mas que documentos podem mostrar aí que o caminho que ele usou para chegar até a VaidBet. E também disse que não tem informações sobre outros intermediários, porque a empresa do próprio Alex aí foi escolhida após critérios internos do próprio clube. Já o Corinthians se posicionou também e afirmou que é uma vítima das circunstâncias investigadas e reforça que não tem controle sobre o que terceiros fazem com valores recebidos dos contratos firmados. Jairo, Carol. Obrigada. Natália Lauxen com informações para a gente de São Paulo com relação ao indiciamento do presidente do Corinthians. E aí ela traz o que foram essas investigações, Jair. Eu te pergunto, saindo aí do campo da polícia, da investigação, do campo criminal, no campo esportivo, o que a gente pode falar sobre o futuro do Augusto Melo? É um futuro cada vez mais difícil, até isso, inclusive, tem ligação, porque também faz parte de uma das muitas solicitações de impeachment de Augusto Melo dentro do Corinthians. Por que eu digo isso? Porque um dos processos leva em consideração justamente esse contrato com a VaidBet, que, de acordo com conselhos internos do Corinthians, seria uma motivação para empichar o presidente Augusto Melo. Na próxima segunda-feira, ele responderá, portanto,
Dentro desse processo, há uma votação por parte dos conselheiros que está marcada a partir das 18h30 na sede do Corinthians, do Parque São Jorge. A situação fica, portanto, complicada, porque outras vezes que o processo parecia andar, ele havia conseguido derrubar ou paralisar o andamento via judicial. Vamos ver o que vai acontecer na segunda-feira. Mas a previsão é que sim, haja votação. Vamos, claro, monitorar esse assunto com toda a nossa equipe aqui da CNN Brasil. O Jairo Nascimento vai nos atualizando aqui no Novo Dia. Chama a atenção, né, o que foi gasto, né? Questões de alimentação, muito supermercado, a questão lá do remédio para ereção, aquela coisa toda, cerveja. Em nenhum momento isso nunca passou. Você nunca comprou essas coisas com o cartão do Corinthians? Não, isso não está no cartão. Então, no cartão não, eu digo na nota fiscal. Mas existe essa confusão hoje, né, na imprensa, é importante a gente deixar isso claro. Não tem, se tivesse alguma coisa, está lá assinado por mim e foi pago para mim, isso é claro, isso o Corinthians pode apurar. O que não sei se vai poder apurar são todas essas notas colocadas, primeiro porque algumas, na época, já foram negadas, vamos dizer assim, pelo Sidorf, superintendente financeiro, e outras que a gente não tem a menor ideia de onde possa ter vindo. E hoje, o que a gente sabe também é que o Corinthians teve muita subtração de documentos, que foram documentos retirados, roubados, não sei qual palavra, mas o Corinthians fez até um BO em relação a isso. E, infelizmente, fica difícil da gente poder até eu poder saber, tentar saber do que se trata, mas o Conselho tem competência para isso, a polícia também, isso já é motivo de uma queixa-crime, como eu falei, uma denúncia, uma queixa-crime e também de um ofício feito por mim mesmo, não precisa ninguém pedir para que seja investigado, eu mesmo pedi, porque isso é interesse do Corinthians, meu, e não vão, eu estou cansado. E o torcedor do Corinthians não está cansado de ter tido ele como presidente, de ele ter queimado uma geração inteira de jovens jogadores do Corinthians, vendendo a preço de banana, mandando embora. Mais de 14 garotos que podiam ter evoluído no Corinthians foram jogados na estrada pelo Duílio Monteiro Alves, pela gestão dele, e ele está cansado. Pô, pergunta pro corintiano se o corintiano está cansado ou não. Cansado dele ter sido presidente, do Augusto e de outros tantos que passaram por lá. Pergunta pro torcedor, quem tá cansado, Duílio? É o torcedor do Corinthians. Você não tá cansado. E agora? O clube precisa eleger uma nova gestão enquanto tenta segurar as finanças e recuperar a confiança da torcida. Será que esse escândalo vai deixar marcas duradouras? Ou o Corinthians vai se reerguer mais forte? Esse é mais um capítulo da novela interminável que mistura futebol, política e dinheiro. E você, acredita que o Corinthians vai conseguir se recuperar dessa crise? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das maiores polêmicas do futebol.